Primeiro relato. O medidor do táxi começou a rodar dentro da garagem, cobrando uma corrida que tinha acabado em 1975. O carro nem tinha motor. Era um táxi antigo de Curitiba, laranja já desbotado, que meu pai guardou por teimosia depois de comprar o terreno de uma oficina fechada. Eu achava bonito quando criança, aquele banco traseiro largo, o cheiro de vinil, o vidro que separava passageiro e motorista. Só não gostava do espelho interno. Mesmo de dia, parecia sempre refletir uma pessoa sentada atrás. Quem contou a história foi um funileiro aposentado que apareceu lá em casa quando soube que meu pai ia restaurar o carro. Ele não quis entrar na garagem. Ficou no portão segurando o boné contra o peito. Esse aí fazia ponto perto do Abranches, disse. Não é carro de passeio. A lenda do passageiro fantasma muita gente conhece de formas diferentes. Na versão dele, um motorista de táxi pegou uma moça loira perto do cemitério do Abranches numa noite de garoa. Ela entrou no banco de trás sem fazer barulho, deu um endereço curto e pediu para não olhar pelo retrovisor. O motorista olhou, viu o banco vazio, mas o taxímetro rodando e uma mão branca apoiada no encosto do passageiro. Ele levou a corrida até uma casa antiga. A moça pediu para ele esperar enquanto buscava dinheiro. Como ela não voltou, ele bateu palmas. Uma senhora atendeu e, ao ouvir a descrição, chorou sem surpresa. Disse que a filha tinha morrido anos antes. Até aí parece história comum de beira de cemitério. O que o funileiro falou depois é que me gelou. O taxista não morreu naquela noite. Ele continuou trabalhando. O problema é que, toda madrugada, o banco traseiro amanhecia molhado de garoa por dentro e o taxímetro marcava o mesmo valor, aumentando só quando alguém aceitava levar mais uma. Meu pai não acreditou. Restaurou o carro por hobby, limpou o banco, trocou o pneu, poliu placa. Eu também tentei achar graça. Só que a garagem começou a cheirar a flor murcha quando chovia. Havia outro detalhe que ele escondia por orgulho. Toda vez que mexia no banco traseiro, encontrava moedas antigas no assoalho. Moedas secas, limpas, sempre duas, ele jogava numa lata de parafuso e dizia que era resto de antigo dono, mas a lata amanhecia vazia. O primeiro sinal sério veio numa noite em que faltou luz. Eu estava em casa com meu irmão esperando meu pai voltar do mercado. A garagem ficava grudada na cozinha, separada por uma porta de madeira, dessas que não seguram cheiro nem segredo. Do outro lado, no escuro, o medidor do táxi fez aquele barulho seco de peça virando. Plim. Meu irmão perguntou se eu tinha ouvido. Menti que não. Plim. A luz do medidor do táxi acendeu fraca, verde, iluminando o vidro embaçado. No banco traseiro havia uma marca funda, como se alguém estivesse sentado com o vestido molhado. A porta da garagem estava trancada por dentro. O telefone fixo tocou. Ninguém usava aquele telefone havia meses. Atendi por impulso. Uma mulher perguntou com voz educada. "O senhor faz Abranches?" Eu desliguei. Na mesma hora, 3 batidas vieram da porta que ligava a cozinha à garagem. Não fortes. Batidas de passageiro avisando que chegou. Meu irmão queria abrir para ver se era nosso pai. Eu segurei ele pelo braço. A voz do outro lado mudou para a voz do meu pai, reclamando que as sacolas estavam pesadas. O risco era simples. Ela não precisava entrar. Bastava a gente aceitar a corrida, abrir a porta e reconhecer que havia alguém esperando. Corremos para o quarto e trancamos. Meu irmão ligou para meu pai pelo celular. Chamou dentro da garagem. O toque vinha do banco traseiro do táxi. Só que meu pai atendeu do mercado irritado, perguntando por que eu estava ligando tanto. Eu não consegui explicar. Atrás da porta do quarto, no corredor, uma mulher começou a caminhar de salto baixo. A casa inteira estava fechada. Ela parou diante do quarto. "É só até a esquina", disse. Meu irmão sussurrou que talvez fosse alguém precisando de ajuda. Ele sempre foi melhor pessoa que eu. Foi justamente isso que quase nos perdeu. Ele destrancou a porta antes que eu chegasse. Abriu um palmo. Do outro lado não havia corredor.
Havia o interior do táxi, como se a porta do quarto desse direto para o banco traseiro. O vidro estava coberto de garoa por dentro. A mulher loira estava sentada de perfil, o rosto escondido pelo cabelo, luvas claras no colo. Ela não virou a cabeça. Só levantou uma nota antiga entre 2 dedos. Paga na volta. Meu irmão esticou a mão. Eu puxei a porta com tudo, prensando meus próprios dedos. Doeu, mas fechou. Do outro lado, a mulher bateu no vidro que nem existia ali. Uma batida. 2, 3. Depois a voz dela veio pelo vão inferior da porta, rasteira, quase íntima. Alguém sempre volta por mim. Quando meu pai chegou, encontrou nós 2 trancados, a cozinha fria e a garagem aberta. O táxi estava no mesmo lugar, mas as rodas molhadas tinham deixado marcas no cimento, como se tivesse rodado quilômetros sem sair dali. No banco traseiro havia um lenço branco dobrado. Meu pai finalmente chamou o funileiro aposentado. O homem veio de manhã, fez o sinal da cruz no portão e mandou tirar o medidor do táxi antes de qualquer coisa. Quando abriu o painel, encontrou dentro um maço de recibos antigos, todos com o mesmo trajeto, Abranches até Abranches. O nome do passageiro não aparecia, só uma letra escrita com pressão demais, L. O carro foi vendido para um colecionador do interior sem o taxímetro. Achei que tinha acabado. Anos depois, numa madrugada de garoa, parei num semáforo em Curitiba. No carro ao lado vi um táxi antigo, laranja desbotado, vidro traseiro embaçado. Não havia motorista. Mesmo assim, o passageiro de trás baixou o vidro. Uma luva clara colocou o medidor do táxi velho no parapeito da janela, como quem devolve objeto esquecido. Quando o sinal abriu, o táxi seguiu sem barulho. O medidor do táxi está comigo até hoje. Fica sem pilha, sem fio, dentro de uma caixa fechada, no alto do armário, todo benzido e longe da porta da rua. Já pensei em jogar fora, mas meu pai pediu para não abandonar corrida começada. De alguma forma aquilo estava vinculado a mim. Em noite de garoa, eu escuto o barulho do medidor ligando, rezo e no dia seguinte chamo um padre para benzer. Caro ouvinte, bem-vindo ao Rádio Noturno. Já passou por algo assustador? Se quiser ver sua história narrada aqui, nosso e-mail está na descrição. Quem sabe o próximo relato seja o seu. Segundo relato. A mesa estava posta para 6, mas a poeira só marcava 5 cadeiras. Foi isso que me fez parar no meio da sala do Castelinho, em São Paulo, com a prancheta apertada contra o peito. O resto da equipe continuou falando de rachadura, piso, infiltração, aquelas coisas técnicas que deixam um prédio velho menos assustador. Eu olhava para a louça escura em cima da mesa e para o espaço vazio na cabeceira. Não havia jantar nenhum ali. Só pratos antigos, taças foscas e guardanapos dobrados com uma paciência que não combinava com casa fechada. A história desse lugar já vinha grudada na cidade muito antes de eu entrar. Construído no começo do século passado, marcado por uma tragédia familiar que ninguém explicava igual, ficou décadas sendo apontado como casa mal assombrada. O que me contaram de verdade não veio de reportagem nem visita guiada. Veio de uma senhora que morava na rua de trás e tinha sido criança quando ainda atravessavam para não passar em frente. Segundo ela, a casa não aparecia para todo mundo da mesma forma. Para uns, era só imóvel vazio. Para outros, mostrava cômodos que não estavam na planta e cheiros de comida em horas erradas. A regra dos moradores antigos era simples: se a mesa estiver posta, não conte os lugares. E, se alguém perguntar quantos faltam, não responda. Eu entrei ali por causa de um levantamento fotográfico para um trabalho de preservação. Não era passeio. Tinha autorização, capacete, lanterna, gente junto. Mesmo assim, a senhora da rua de trás me entregou uma fita vermelha antes de eu ir. Amarra no pulso. Casa antiga gosta de contar família. Achei exagero, mas amarrei. Mais por educação do que por fé.
No começo, tudo era abandono comum. Madeira estalando, cheiro de mofo, parede descascada. O primeiro detalhe errado apareceu na escada. Havia marcas de dedos no corrimão, limpas, recentes, na altura de uma criança. Uma das arquitetas comentou que podia ser de algum invasor. A coordenadora mandou fotografar e seguir. A sala de jantar veio depois. A mesa posta não constava no relatório anterior. Ninguém tinha colocado aquilo ali, pelo menos ninguém da equipe. Os pratos estavam cobertos por uma poeira fina, menos um. O prato da cabeceira estava limpo, como se alguém tivesse acabado de passar pano. Foi quando uma voz de mulher vinda do corredor perguntou: "Quantos chegaram?" A coordenadora respondeu por reflexo: 5. A casa estalou inteira. Não como madeira velha, como se alguém tivesse anotado. A partir daí, cada saída ficou menos confiável. A porta por onde entramos dava para um corredor diferente. A janela que antes mostrava a rua agora mostrava um jardim interno que não existia. O celular de todo mundo sem sinal, menos o meu que recebeu uma ligação da minha mãe. Minha mãe tinha morrido anos antes. Não atendi. O aparelho vibrava na minha mão com tanta força que parecia vivo. Na tela, em vez do nome dela, apareceu uma pergunta: "Vem jantar?" Uma das arquitetas começou a chorar. Disse que ouviu o filho chamando do andar de cima. O filho dela estava na escola, mas a voz era perfeita. Pequena, irritada, pedindo ajuda com a mochila. Ela largou a trena e foi para a escada. Eu fui atrás. Não por heroísmo, por medo de ficar sozinho. A escada subiu mais do que deveria. 2 lances viraram 3, depois 4. No patamar, uma porta entreaberta mostrava um quarto infantil com luz amarela. Dentro, alguém arrastava a cadeira no chão. "Mãe, senta comigo." A arquiteta entrou meio passo. A fita vermelha no meu pulso apertou sozinha, como se alguém tivesse puxado de trás. Doeu o bastante para eu acordar. Segurei a alça da mochila dela e puxei. Ela me bateu no peito, desesperada, mandando soltar. Do quarto saiu uma mão pequena segurando um guardanapo dobrado. Não era mão de criança viva, também não era monstruosa. Era pior por parecer educada. A coordenadora gritou lá de baixo que tinha encontrado a saída. Descemos correndo, mas a sala de jantar estava no lugar do hall. A mesa agora tinha 6 cadeiras com marcas na poeira. Na cabeceira limpa, havia um cartão com meu sobrenome escrito errado, do jeito que cartório antigo escrevia. A casa tinha nos colocado dentro da contagem. O espaço seguro que restava era a copa, pequena, com porta de ferro para a área de serviço. Entramos ali e fechamos. A coordenadora travou com um cano. Por alguns minutos, só ouvimos talher raspando o prato do outro lado. Devagar, sem pressa. Então bateram na porta de ferro. Do lado de fora, a voz da senhora da rua de trás falou meu nome, pedindo para eu abrir porque a visita tinha acabado. Eu quase fui. Ela sabia detalhes que ninguém da equipe sabia. O apelido que minha avó usava, a marca do remédio que eu tomava, até o lugar onde eu escondia dinheiro no meu apartamento. Minha mão encostou no trinco. A arquiteta, ainda tremendo por causa do filho, viu a fita vermelha no meu pulso escurecer. Ela me puxou para trás e respondeu por mim: "Ele não fica." A casa ficou muda. Depois veio uma batida na mesa, uma só. O som atravessou a porta e entrou no corpo, fez meus dentes doerem. A voz da minha mãe, agora bem perto, perguntou: "Então quem fica no lugar?" Ninguém respondeu. A coordenadora teve uma ideia imperfeita e humana. Pegou minha prancheta, arrancou as folhas do levantamento e escreveu 6 nomes falsos, nomes inventados na hora, tremendo tanto que mal dava para ler. Empurrou o papel por baixo da porta. Os talheres pararam. A porta de ferro abriu para a área de serviço verdadeira. Sol de fim de tarde, barulho de ônibus na rua, gente passando, buzina, vida normal demais. Saímos sem recolher equipamento. No relatório oficial, colocaram instabilidade estrutural e desorientação por baixa iluminação.
Ninguém queria escrever que a casa tinha perguntado quantos éramos. A senhora da rua de trás morreu antes de eu devolver a fita. A família dela disse que não conhecia fita vermelha nenhuma. Meses depois, recebi pelo correio um envelope sem remetente. Dentro havia uma fotografia antiga da sala de jantar do Castelinho. 6 lugares à mesa, 5 pessoas borradas como figuras mexidas durante a exposição. A 6ª cadeira estava vazia, mas no prato limpo, bem no centro, havia uma prancheta igual à minha. E em cima dela, escritos com letra caprichada, estavam os 6 nomes falsos que a coordenadora inventou. Até hoje não sei quem enviou e nunca mais passei perto daquele lugar. Eu nunca acreditei nessas coisas, até aquele dia. Terceiro relato. O cheiro de jasmim apareceu no corredor antes da luz do banheiro acender. Não era perfume fraco de aluna, nem produto de limpeza esquecido. Era aquele cheiro doce antigo, quase quente, vindo de uma porta que estava trancada com corrente havia anos. A inspetora aposentada, que tinha aceitado me acompanhar só para abrir a sala de arquivo, segurou meu braço e falou baixo: "Não chama ela de loira aqui dentro." Eu ri sem vontade. Ri porque era escola, porque era dia, porque tinha pedreiro no pátio e porque a gente fica besta quando quer parecer adulto. Mas o corredor do 2º andar ficou frio de um jeito que fez minha nuca endurecer. Essa história eu ouvia desde criança em Guaratinguetá, sempre mudando um detalhe ou outro. Uns diziam que vinha de um casarão antigo, outros falavam que começou depois que a escola ocupou parte do terreno. A versão da inspetora era mais simples e por isso mesmo pior. Nos anos 80, 3 meninas teriam entrado no banheiro de cima para brincar de chamar a mulher do espelho. Levaram algodão com perfume, batom e uma vela. 2 saíram correndo, a terceira saiu andando devagar sem reconhecer a própria mãe. A inspetora dizia que a menina não desapareceu. Isso era invenção de aluno. Ela ficou em casa, mudou de cidade, cresceu. O problema é que por meses, quando alguém entrava no banheiro, o espelho embaçava por dentro e uma mão escrevia nomes que ninguém tinha dito em voz alta. Eu estava ali muitos anos depois, porque minha família fazia frete pequeno de mudança e a escola precisava tirar caixas da antiga secretaria antes de uma reforma. Não era aventura, era serviço pesado e mal pago. Eu tinha levado meu primo mais novo para ajudar, porque ele precisava de dinheiro e achou que seria fácil. A inspetora só pediu uma coisa: nada de foto no banheiro lacrado. O primeiro erro foi meu primo falar que lenda de banheiro era coisa de recreio. A corrente da porta balançou assim que ele terminou a frase. Bem de leve, como se alguém tivesse encostado a unha no metal do outro lado. A inspetora mandou a gente descer. Eu teria descido se a caixa de atas não estivesse justamente numa sala ao lado. Faltavam 10 minutos no máximo. A gente entrou no arquivo, fechou a porta e começou a separar os livros. O cheiro de papel velho ajudou a fingir normalidade. Aí o perfume entrou pela fresta. Meu primo parou com uma pasta na mão. No plástico transparente da capa, o reflexo dele não estava sozinho. Havia uma mulher atrás, muito perto, de cabelo claro escorrido no rosto. Eu virei rápido, não tinha ninguém. A inspetora puxou a pasta da mão dele e cobriu com um pano. E disse: "Ela primeiro aparece onde a pessoa se olha, depois aparece onde a pessoa se esconde." A maçaneta do arquivo girou. Ninguém do lado de fora chamou. Só girou, parou, girou de novo como se testasse. A inspetora encostou a mesa na porta. Eu peguei o celular para ligar para o vigia, mas a tela estava aberta na câmera frontal. Meu rosto aparecia pálido. Atrás de mim, no fundo da tela, a porta do banheiro estava aberta. Só que eu estava dentro do arquivo. O risco ficou claro ali. Não era só ver a mulher, era responder ao lugar errado. O corredor começou a devolver nossas vozes com atraso. Meu primo falou: "Vamos embora." E um segundo depois, a mesma frase veio de dentro do banheiro, com o timbre dele mais molhado, mais baixo. A inspetora tremia sem fazer barulho.
Ela abriu uma gaveta antiga e tirou um molho de chaves. Se ela chamar pelo nome inteiro, não confirma. Se pedir para abrir a terceira porta, não abre. Eu quis perguntar terceira porta de quê? Não deu tempo. Uma batida veio da parede atrás do armário. Uma só. Depois outra mais perto. O arquivo tinha uma porta interna, antiga, escondida por estantes. Eu nem sabia que existia. A madeira começou a estufar para dentro e por baixo dela entrou uma faixa de luz amarela. Do outro lado, uma voz de menina chamou a inspetora de tia. Ela levou a mão à boca. Pela cara dela, aquela palavra tinha voltado de muito longe. Meu primo foi na direção da porta, como quem ia ajudar alguém preso. Eu segurei a mochila dele, mas ele se soltou. Tem criança ali. Não tem mais, a inspetora falou. A voz mudou na hora. Virou a da mãe do meu primo, chamando ele pelo apelido de casa. Ele empurrou a estante. Eu fui junto, não por coragem, por desespero. A mesa raspou no piso, a maçaneta interna apareceu e começou a pingar água limpa. Quando meu primo colocou a mão no trinco, o cheiro de jasmim ficou tão forte que minha garganta fechou. Eu bati no braço dele com a caixa de atas. Foi feio, foi bruto. Ele caiu sentado e me xingou. Ao mesmo tempo, a porta abriu 2 dedos sozinha. Do outro lado não havia sala. Havia o banheiro de cima, azulejo verde antigo, pia rachada, espelho comprido e a terceira cabine entreaberta. Uma mão fina saiu pela fresta, segurando um pedaço de algodão ensopado de perfume. A voz disse o nome completo do meu primo. Ele respondeu oi, quase sem som. A inspetora gritou, mas não foi grito bonito. Foi um som rasgado, de gente velha voltando a ter medo de menina. Ela jogou o molho de chaves no espelho que aparecia além da porta. O vidro trincou. Não quebrou, só trincou o suficiente para a mão recuar e a luz piscar. Eu puxei meu primo pelo colarinho e nós 3 saímos pelo corredor correndo. A escola inteira parecia vazia, embora eu ainda ouvisse martelo no pátio. Quando chegamos ao térreo, o vigia estava sentado na escada, olhando para cima. Disse que fazia 15 minutos que a gente vinha chamando ele pelo banheiro feminino. A reforma isolou aquele andar de novo. Disseram que era infiltração. Meu primo ficou com uma marca no pulso por semanas, não de dedos, mas de algodão amassado, como se alguém tivesse pressionado um chumaço contra a pele dele. A inspetora morreu 2 anos depois. No velório, a filha dela me entregou o molho de chaves torto, embrulhado num pano. Eu não quis ficar. Mesmo assim, quando cheguei em casa, achei uma das chaves dentro do bolso da minha camisa. Cheirava a jasmim. E não era a chave do arquivo. Era pequena, enferrujada, com uma etiqueta escrita à mão, terceira porta. Se você curte esse tipo de relato, segue o canal e deixa o seu like. E depois me conta nos comentários de onde você é e que horas está ouvindo isso. Agora, respira fundo, porque o próximo relato é ainda pior. 4º relato. A cabra de brinquedo piscou dentro da caixa antes de a tampa mexer. Eu tinha encontrado aquilo no depósito da cooperativa, entre nota fiscal velha e saco de milho furado. Era um bicho de plástico duro, desses que criança ganha em feira agropecuária, mas estava coberto de barro seco até os chifres. Quando virei para mostrar ao homem que cuidava do lugar, ele já tinha dado 3 passos para trás. Isso veio de 97, ele falou. Guarda de volta. O interior inteiro teve uma época em que só se falava em chupa-cabra. Eu era pequeno, mas lembro de adulto falando baixo em fila de mercado, principalmente no Paraná e em cidade cercada de sítio. Todo animal que amanhecia estranho virava assunto. Muita coisa era exagero, eu sei. Só que o caso que ouvi naquela cooperativa não tinha cara de boato de rádio. Quem me contou foi um antigo auxiliar de veterinário. Ele trabalhava atendendo propriedade pequena, vacinando o rebanho, olhando bicho doente e acalmando dono assustado.
Segundo ele, no inverno de 1997, numa estrada entre lavoura de milho e granja desativada, começaram a aparecer animais fora do lugar. Não vou entrar em detalhe porque nem ele gostava. O que importava era a posição, todos virados para a porteira, como se tivessem esperado alguém chegar. A regra local nasceu por medo. Depois das 6, ninguém contava os animais em voz alta. Também não se respondia a choro de cabrito vindo da estrada. O bicho, diziam, aprendia a voz do rebanho antes de aprender a voz da gente. Eu fui parar lá muitos anos depois para avaliar um galpão que seria vendido. Não sou veterinário nem fazendeiro. Faço inventário de maquinário rural para banco. Fui com o zelador da cooperativa, um sujeito calado, e com o tal auxiliar aposentado, que tinha a chave porque conhecia todo mundo. A primeira coisa estranha foi a ausência de cachorro. Toda cooperativa tem cachorro, mesmo quando ninguém assume. Ali tinha tigela, coleira, pelo no chão, mas nenhum latido. O auxiliar percebeu antes de mim. Fechou a porta da caminhonete e mandou deixar a chave na ignição. Se ouvir cabrito, não abre janela. O galpão cheirava a poeira, ureia antiga e madeira úmida. Entramos para fotografar 2 balanças, uma prensa e um freezer quebrado. No fundo havia uma baia de exposição desmontada, usada em festas da cidade. Foi ali que encontrei a caixa com a cabra de brinquedo. Quando ela piscou, minha mão perdeu força. A tampa da caixa levantou um dedo, embora não houvesse vento. De dentro saiu um som curto, fino, quase triste. Não parecia gravação, parecia filhote chamando a mãe. O zelador deu risada para disfarçar e disse que devia ter algum brinquedo com pilha. O auxiliar foi até ele devagar, segurou o rosto dele com as 2 mãos e falou: "Você já ouviu o brinquedo pedir porteira?" A caixa respondeu com a voz do próprio zelador: "Abre só um pouco." A gente recuou. A porta do galpão, que tinha ficado aberta, bateu com força. O cadeado pendurado pelo lado de dentro começou a balançar. Meu celular perdeu sinal. O rádio da caminhonete ligou sozinho do lado de fora, chiando música sertaneja antiga, depois silêncio, depois aquele mesmo choro de cabrito. O perigo não era a caixa era a isca. O bicho queria que alguém abrisse uma passagem. O auxiliar empurrou a gente para uma salinha de escritório. Era o lugar mais seguro disponível, com parede de alvenaria e janela alta com grade. Ele fechou a porta e colocou um armário na frente. Por alguns minutos só ouvimos passos no galpão. Passos leves demais para a gente, pesados demais para gato. Então começou a contagem. Uma voz rouca, do lado de fora, falava números como peão contando cabeça de animal. 1, 2, 3. Depois parou. O zelador sussurrou que havia só nós 3. O auxiliar apertou meu ombro com tanta força que doeu. Não termina. A voz do lado de fora recomeçou, agora imitando o auxiliar mais jovem, como se viesse de uma gravação de décadas atrás. 1, 2, 3 e a 4ª atrás da porta. A maçaneta afundou. O armário segurou, mas a janela alta ficou escura. Alguma coisa subiu pela parede do lado de fora sem fazer esforço. Vi só a sombra passando pela grade, estreita no meio, com a cabeça inclinada de um jeito errado. O cheiro veio depois azedo, de animal molhado e cobre, e meu estômago embrulhou. O zelador entrou em pânico. Ele lembrou que tinha deixado a caminhonete destrancada e disse que, se corresse, dava para chegar. Era uma ideia ruim, mas sob pressão ideia ruim parece saída. Ele já estava puxando o armário quando o rádio lá fora falou com a voz da filha dele. "Pai, abre. Tem um bicho me olhando." Ele quase abriu. Eu me joguei contra o armário, o auxiliar também. Do outro lado da porta, alguma coisa encostou a boca na madeira e respirou para dentro da fresta. A voz da menina repetiu "pai", mas na segunda vez errou a idade dela. Chamou como criança pequena. A filha do zelador já era adulta. Isso salvou a gente. Ele desabou no chão, chorando sem barulho. A coisa perdeu a paciência. Não gritou.
Só bateu uma vez na porta, e o armário atravessou meio palmo pelo piso. A janela soltou poeira. No telhado, as telhas começaram a estalar em círculo, como se algo desse voltas procurando uma abertura. O auxiliar tirou do bolso um apito de manejo e soprou 3 vezes. Não sei por que funcionou. Talvez porque em 1997 fosse assim que chamavam o rebanho para longe. Talvez porque o bicho reconhecesse ordem antiga. O som fez os passos recuarem. A porta do galpão abriu sozinha com um gemido comprido. Corremos para a caminhonete sem olhar para a baia. Na estrada, o rádio continuou ligado mesmo depois que o zelador arrancou o fusível. A voz contava de novo, baixa, paciente. 1, 2, 3. O auxiliar mandou passar direto pela primeira ponte e só parar perto da igreja. No dia seguinte, voltamos com mais gente. O galpão estava aberto, normal demais. A caixa tinha sumido. No barro atrás da cooperativa, havia marcas estreitas seguindo até a estrada, sempre do lado de fora da cerca. Só que, dentro da caminhonete, no porta-luvas, apareceu a cabra de brinquedo. Eu não toquei. O zelador vendeu o carro uma semana depois. O auxiliar pediu para queimarem o brinquedo, sem contar em voz alta quantas pessoas estavam presentes. Não queimou direito. Derreteu só metade. A outra metade, a dos olhos, ficou inteira. Até hoje não sabemos o que era aquela coisa, um chupa-cabra, um espírito, alguma coisa tentando nos enganar para sairmos. Sei que nunca mais voltei para aquelas bandas. Quinto relato. A pedra estava seca quando saiu do mar. Eu sei como isso soa, mas foi exatamente o detalhe que fez o pescador parar de falar e cuspir de lado, como se tivesse sentido sal na boca. A pedra apareceu no fim da faixa de areia da praia de Itaguaçu, pequena, escura, lisa demais. A onda passou por cima e ela continuou seca, sem brilho, sem espuma agarrada. Quando uma delas vem pedir lugar, ninguém senta, ele disse: eu conhecia a história das bruxas transformadas em pedra desde criança, do jeito que muita gente de Santa Catarina conhece. O turista acha bonito, tira foto, pergunta qual é qual. Morador antigo não gosta de brincar com isso depois que a neblina desce. Dizem que as pedras não estão só paradas, estão esperando a maré errada para completar a roda. A versão que ouvi direito veio de uma mulher que vendia café perto da praia. Ela tinha crescido ouvindo a avó falar das bruxas de Itaguaçu como quem fala de parente perigente. Segundo a avó, o problema não era ver as pedras, era contar quantas havia quando o mar ficava baixo demais. Quem contava em voz alta deixava claro que sabia onde faltava uma. Eu fui lá anos depois com 2 colegas para gravar imagens para um material turístico da prefeitura. Nada de caça-assombração. Era filmagem simples, nascer do sol, pedra, onda, drone e depoimento de morador. O pescador aceitou falar sem aparecer o rosto. Só pediu para não gravar depois das 5. Claro que atrasou. Bateria que não carregou, vento ruim, cartão de memória dando erro, uma alça da bolsa arrebentou, o cartão reserva caiu na areia e ninguém queria admitir que estava fazendo corpo mole para não ficar ali no fim da tarde. Quando vimos, a praia estava esvaziando e a luz tinha ficado cinza. A primeira coisa estranha foi o som das gaivotas parar de uma vez. Meu colega comentou que devia ser mudança de vento. A mulher do café começou a fechar tudo correndo, derrubando colher no chão. O pescador apontou para uma pedra maior, perto da água, e perguntou se ela estava ali de manhã. Ninguém respondeu. Eu olhei pelas imagens da câmera para conferir. A pedra não aparecia. No lugar dela, pela manhã, havia só água rasa. A maré estava subindo, não descendo. A gente decidiu ir embora, mas o drone, que já estava na case, apitou como se tivesse ligado. Na tela do controle apareceu a imagem de cima da praia. Não era ao vivo. Pelo ângulo, o drone estaria pairando sobre o mar. Na imagem, dava para ver nós 4 parados na areia e em volta as pedras formando quase um círculo. Quase.
Faltava uma no espaço atrás de mim. O pescador mandou todo mundo andar sem correr. A cada passo, uma pedra pequena aparecia mais perto da linha seca da areia. Não rolava, não era empurrada pela onda, só estava mais adiante quando a gente piscava. A ameaça ficou clara quando a voz veio do meio das pedras. Senta aqui que passa. Era a voz de mulher idosa, cansada, comum. Justamente por isso deu vontade de obedecer. Depois veio outra, mais jovem, chamando meu colega pelo nome. Ele travou. Ninguém ali tinha dito o nome dele perto da água. Entramos no carro da prefeitura, achando que porta fechada resolveria. A mulher do café ficou do lado de fora, batendo no vidro, mandando não ligar o farol alto. Eu destravei a porta para ela entrar. O pescador segurou minha mão. Olha os pés. Pelo retrovisor vi a mulher parada perto do carro. Da cintura para cima era ela, mas os pés estavam virados para o mar, enterrados na areia até o tornozelo, imóveis como base de pedra. A mulher verdadeira gritou lá de longe, da porta do café. Não abre! Meu dedo já estava no botão. Eu travei a mão contra o volante. A coisa do lado de fora sorriu com o rosto dela e encostou a testa no vidro. Não bateu, não implorou, só respirou uma névoa branca que desenhou um círculo no para-brisa. Dentro do círculo apareceu um banquinho de pedra, vazio, como se alguém tivesse desenhado de memória. O carro, nosso espaço seguro, ficou frio e úmido por dentro. A areia começou a cair do forro. Primeiro pouca, depois o suficiente para cobrir o painel. O rádio ligou sozinho numa estação sem música. Só vozes sobrepostas dizendo para escolher uma pedra antes que escolhessem por nós. Meu outro colega perdeu a calma. Abriu a porta do lado dele e saiu correndo para o café. Foi o segundo erro. As pedras não correram atrás. Não precisaram. A areia sob os pés dele ficou dura, escura, e ele parou como quem pisa em cimento fresco. O pescador saiu pelo meu lado, pegou uma corda do porta-malas e jogou para ele. Não olha para baixo? Ele olhou. Não virou pedra inteiro, não foi coisa de filme, mas as pernas dele endureceram até o joelho, brancas, pesadas, e ele começou a afundar devagar, como se a praia quisesse colocar ele na posição certa. Eu e o pescador puxamos a corda. A mulher verdadeira veio do café com uma garrafa de cachaça e despejou na areia ao redor dele, xingando as bruxas como se conhecesse cada uma. A maré subiu num golpe só. A água bateu no nosso joelho e trouxe junto um murmúrio de muitas mulheres rindo baixo. Meu colega, em desespero, quase sentou numa pedra que apareceu atrás dele, lisa, na altura exata. A voz da mãe dele veio do mar. Descansa, filho. Ele dobrou as pernas. Eu não pensei. Dei um tapa no rosto dele. Me arrependo da força, mas foi isso que quebrou o encanto por um segundo. O pescador puxou a corda. A mulher do café jogou mais cachaça e nós arrastamos ele até o calçamento. A praia ficou normal, rápido demais. Gaivota voltou. Carro passou. Um casal tirou fotos sem perceber nada. No hospital disseram que as pernas do meu colega tinham sofrido uma reação estranha ao frio. Só que a pele dele ficou áspera por meses, como pedra-pomes. A câmera principal queimou. O drone nunca foi encontrado. No cartão que sobrou havia uma foto tirada de dentro do mar. Mostrava nós quatro na areia, vistos de longe. Atrás de mim, no espaço vazio do círculo, aparecia uma pedra nova, pequena, do meu tamanho sentada. Você ouviu o Rádio Noturno e eu agradeço por não ter me deixado sozinho nessa madrugada. Se esses relatos te prenderam até aqui, segue o canal, deixa o seu like e volta para mais histórias. Sempre há outra esperando por você.